Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro num dia muito importante para a história do nosso país, porque hoje foi retomado o julgamento que decretará a perda de direitos políticos do ex-presidente da República até o ano de 2032, tecnicamente até o ano de 2030, mas em 2030 ele não vai poder disputar eleições, somente para vereador ou prefeito em 2032 e para a presidência da República ou cargos federais em 2034. Até lá, a gente vai poder fazer muita coisa para ajudar uma parcela da sociedade brasileira cair na real e se desintoxicar. Esse processo, no entanto, ele não está se dando sem nenhum tipo de solavanco. Quem acompanhou, por exemplo, hoje o voto do ministro Raul Araújo, teve ali que segurar as suas emoções para não ficar o tempo todo falando palavrões. Porque o negacionismo que se intoxicou uma parcela da sociedade também está presente dentro de parcelas do Poder Judiciário. O que fez o ministro Raul Araújo hoje, realmente, para quem estudou direito no nosso país, causou muita revolta, porque ele simplesmente negou aquilo que ele viu. E aí, gente, não é uma questão de análise jurídica, não. Eu, como advogado, eu deveria ser mais ponderado, em algumas críticas, mas aí não é a crítica jurídica, não. A crítica é de caráter. Porque como a gente classifica uma pessoa, no caso um alto servidor público, que tem o dever de julgar, de aplicar o direito, que está vendo uma coisa, está tendo a prova que essa coisa está acontecendo e simplesmente nega a existência dessa coisa. Isso vale para um ministro de uma Suprema Corte aqui no Brasil, em outras partes do mundo também, e vale para outras áreas também. Quantos de nós não ficamos absolutamente indignados com o que fizeram muitos médicos no nosso país durante o período da pandemia aqui no nosso país? O que fizeram integrantes das Forças Armadas contra a nossa democracia? O que fizeram pessoas dentro dos meios de comunicação contra a nossa democracia? Todos eles ligados por uma espécie de insanidade, de negacionismo da realidade. Então o voto do senhor ministro Raul Araújo hoje denota o que para a gente? Quando alguém está vendo uma realidade e se comporta contrariamente a tudo aquilo que ele está vendo, isso aí está no campo do caráter, É o canalha, é o mau caráter, é o vil, é o torpe. Como é que a gente pode classificar uma situação como essa? Porque depois de ler todo o relatório do ministro Benedito Gonçalves, simplesmente o senhor Raul Araújo disse que não aconteceu absolutamente nada. Tudo que nós vimos, todos os ataques à democracia, tudo isso foi irrelevante, não aconteceu nada, nós tivemos uma eleição limpa, correu tudo bem, o Bolsonaro apenas expressou a opinião pública, a opinião dele, todos nós temos direito à opinião, enfim, é uma coisa absurda. Obviamente ele, para dar esse voto ou antivoto, ele colheu ali também outras opiniões de juristas desse mundo intoxicado. Bom, então a gente não deve nutrir, por esse tipo de exposição que eu estou falando aqui para vocês, muito romantismo em relação ao Poder Judiciário de uma maneira geral, porque o Poder Judiciário no Brasil e no mundo é composto por seres humanos. E seres humanos possuem caráter ou não possuem caráter, têm um apego à realidade ou não têm um apego à realidade, têm uma preocupação com a sua função ou não têm uma preocupação com a sua função. Isso vai se dar sempre, infelizmente, em todos os campos da sociedade, no Brasil e fora do Brasil. Compete às pessoas que têm uma posição democrática, uma posição racional, uma posição de apego à verdade, da gente fazer um combate permanente para a gente reverter esse tipo de situação, para que os mau caráteres, as pessoas que são vis, são torpes, elas não ocupem posições de comando em nenhum ponto que tenha algum tipo de influência no nosso bem-estar. Bom, eu vou falar um pouco mais sobre essas questões, porque hoje também é um dia de desespero, dessa figura que vai ser caçada, e eu vou mostrar aqui algumas cenas também, no mínimo hilárias, que mostram também do que é que a gente está se livrando aqui no nosso país. Mas antes de mais nada, eu quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal para se inscrever aqui conosco, você que é muito bem-vindo. Hoje, certamente, a gente vai chegar a 800 mil pessoas inscritas aqui no nosso portal. A gente já está na beiradinha, é só você dar a sua inscrição aí, que você fazer sua inscrição, que a gente vai chegar a esse número espetacular.
Compartilhe também os nossos outros vídeos, se você gostar, se você, enfim, se identificar. E também mande seu joinha e o seu comentário. Lembrando que todos os dias eu faço aqui um chat para bater um papo ao vivo com vocês entre 5 horas e 5 e meia. E também se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você se engajar, de você apoiar aqui o nosso espaço. Tá? Muitas pessoas têm perguntado quem é esse ser que está aqui do meu lado, né? Esse aqui é o Ariano Suassuna, né? Colocar aqui esse aqui é uma escultura que eu comprei na região dos Lagos aqui no Rio de Janeiro e eu uso ele aqui como meu amuleto inspirador, né? Para me dar aqui quando as coisas estão meio complicadas, né? Eu sempre gosto de reler alguma coisa do Ariano Suassuna, né? Ver algum vídeo dele, porque a gente se inspira novamente. Então esse aqui é o professor querido Ariano Suassuna. Bom, então, gente, entrando aqui no nosso papo do dia de hoje, né? Gente, essa votação lá no TSE, esse senhor Raul Araújo, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu gostaria um dia de bater um papo com ele, né? E de falar, excelência não, podia ser num lugar mais casual, né? O senhor não viu nada do que o povo brasileiro viu? O senhor acha que um presidente da República pode fazer o que o Bolsonaro fez? O senhor acha que a TV pública ser usada é normal? É isso mesmo? Se utilizar as instalações do poder público para fazer proselitismo eleitoral, está valendo mesmo? O senhor não viu o 8 de janeiro? O senhor acha que não teve nada a ver o 8 de janeiro? O senhor acha que não teve nada a ver o atentado à bomba? O senhor acha que não teve nada a ver os danos que a democracia do nosso país teve? A instabilidade que nós tivemos aqui no nosso país? Seria preciso que nós tivéssemos mesmo uma catástrofe aqui para o senhor dizer, realmente aconteceu alguma coisa? Então, gente, mas felizmente, né, eu tenho certeza absoluta que os votos do senhor Raul Araújo serão desmoralizados. O voto dele será desmoralizado ao longo da sessão dos outros votos. Né? No momento que eu estou falando aqui com vocês, o ministro Floriano Azevedo está dando o seu voto e eu tenho certeza absoluta que o voto dele será pela cassação do ex-presidente da República. Então esse placar aí, pelo que tudo indica, deve ficar por 5-2. Porque houve aqui não uma inocência do Bolsonaro, é muito engraçado, né? Houve uma rejeição da ação. O ministro Raul Araújo, ele rejeitou, ele disse, olha, não aconteceu nada, né? Simplesmente não tem procedência, o fato não existiu. É mais ou menos isso, né? O que denota esse aspecto que eu estou falando para vocês aqui, um aspecto lamentável. E o Bolsonaro está fazendo aí a via-crucis dele para todo lado, procurando imprensa, né, que ele sempre repudiou, para ficar fazendo proselitismo. Eu não fiz nada, é uma grande injustiça contra mim, eu sou bonzinho, nunca atuei contra a democracia. Essas pessoas que foram para frente dos quartéis foram por conta delas. Eu nunca estimulei nada, eu sou um legalista, eu adoro a Constituição, adoro a democracia, né? Enfim, então está aqui em vários jornais. É uma injustiça comigo, meu Deus do céu, diz Bolsonaro sobre o julgamento no TSE. O pior, senhor ex-presidente, não é a condenação eleitoral não, tá? São as outras que decorrerão na sequência. E mais, o senhor pode até ter escapado do veredito do senhor Raul Araújo nesse quesito, mas existem outras ações que estão tramitando também na Justiça Eleitoral e ela vai apontar até que ponto, né, a falta de caráter de algumas pessoas é tão maior do que a responsabilidade com a pátria, a responsabilidade com a democracia, né? Porque nos outros julgamentos, o que fará o senhor Raul Araújo? Dirá que não houve nada? Não houve o gasto de 300 bilhões de reais para se roubar uma eleição? Não houve o uso político do Estado brasileiro? Não houve prevaricação numa série de comportamentos? E aí, enfim, vai ter que dizer isso, né? Então, o Bolsonaro está aí, para cima e para baixo, fazendo seu proselitismo. Muitos veículos têm jogado de ontem para hoje muitos questionamentos, né? Se depois de julgado o Bolsonaro, responsabilizado e perdendo seus direitos políticos, se o Congresso Nacional pode fazer uma lei para anistiá-lo. Eu disse para vocês que isso não é possível, até que o
o Congresso Nacional aprove uma lei, ela será tornada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, por uma razão muito simples. Na estrutura da República Brasileira existem 3 poderes, e não está em lugar nenhum da Constituição brasileira que o poder legislativo, ou seja, os deputados e senadores, eles podem revogar, eles podem mudar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, porque aí não haveria independência dos poderes. O Poder Judiciário ficaria um poder imprestável, ele ficaria um poder tutelado pelo Poder Legislativo. Então, isso não vai poder, isso fere o princípio da impessoalidade, como eu comentei aqui com vocês, e fere o princípio republicano. Então, é um desespero dessa gente que não vai dar em absolutamente nada, mas está produzindo espumas, e como essa gente vive no mundo da intoxicação de ideias, muitos vão acreditar que isso será possível, enfim. Mas eu acredito até que nem passe na Comissão de Constituição da Câmara Federal e do Senado esse tipo de proposta, né? Muito elementar, muito básico. Bolsonaro pode ficar inelegível no julgamento do TSE e não perder direitos políticos. Entenda, olha só, já disse para vocês também que se houver condenação criminal, ele vai perder. É só um desses incontáveis processos, ter uma decisão transitada e julgada, que ele perde os direitos políticos dele. Ele não vai poder aparecer na televisão, não vai poder fazer campanha para ninguém, vai perder os direitos políticos passivos e ativos, como eu disse para vocês. Os ex-ministros de Bolsonaro, né, foram citados hoje também nos votos, sobretudo agora do ministro Floriano. Então, até esse momento que eu estou conversando com vocês, o placar deve estar em 2-1. O Floriano deve votar nessa sequência. Depois a gente vai ver como serão os outros votos também. Vamos ver se até o final da tarde, né, a gente comemora essa decretação dessa perda de elegibilidade, ou se amanhã, porque o ministro Alexandre de Moraes já puxou o coelhinho da cartola e deixou uma data para amanhã, caso haja uma extensão dessa sessão no dia de hoje. Está aqui a matéria: deputados bolsonaristas preparam um projeto para anistiar Bolsonaro de condenação no TSE, então não se preocupe com isso, meu amigo. Isso aí, minha amiga, são espumas que essa gente está fazendo, tá? E aí, para fechar o nosso papo aqui, a realidade, né, que se abate sobre essas pessoas aqui. Isso aqui é um pastor bolsonarista, ex-pastor bolsonarista, né, que está muito indignado com as coisas que ele está vendo, né? Ele, enfim, tem uma pessoa que vai para um lado, vai para outro, é um pastor meio estranhão, mas eu quis trazer isso para vocês hoje, que eu achei divertido, no mínimo. Vamos lá. Como é que tá os Pix aí, ó? Tive uma notícia aí que esse negocinho de Pix de R$10 deixa o Bolsonaro triste. Eu vou mandar 22 e 22. Não! Se for mandar 22, você tem que mandar 222. Esse negócio de 22 não serve. Ele fica triste quando vê um Pix de R$7, de 10, de 20. Vocês têm que mandar Pix de R$100 pra cima. Gente, eu vou compartilhar esse vídeo com vocês, que eu achei muito, muito engraçado. E aí, em dado momento, eles pinçam isso aqui, ó, que foi uma propaganda que a dona Michele fez, da sua linha de produtos. Esse pessoal gosta muito de grana, né? Todo mundo, enfim, precisa de dinheiro para ver, mas tem gente que faz muita coisa por dinheiro. Vamos acompanhar aqui esse trecho aqui, vamos lá. E de repente ela vai pedir agora pro Bolsonaro, já que tá entrando Pix. Muitas são as especulações sobre a nossa amizade, mas a verdade é que ela é firme e bem nutrida. O kit de cuidados para o dia a dia by Michele Bolsonaro tem um sabonete de limpeza facial e um hidratante para manter a sua pele limpa e bem nutrida. O kit de cuidados de uso noturno contém uma máscara facial, um sérum para remover resíduos de maquiagem, partículas de poluição e restinhos de protetor solar e nutrir a sua pele. Você já pode adquirir o seu kit de cuidados com a pele assinado pela Michele Bolsonaro na loja do Diva.com e receber no conforto da sua casa em qualquer parte do território brasileiro. Vocês sentiram a sutileza, né, do vídeo, né? Eu vou ficando por aqui, gente. Vamos acompanhar essa votação no dia de hoje para ver se até o nosso encontro mais tarde, às 17h30, nós já tenhamos, né, um veredito mais claro para a gente finalmente comemorar, fechar esse dia de hoje com boas notícias, né? Eu fico por aqui, um grande abraço, até mais tarde. Tchau!